Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 6 de janeiro de 2024, são 8 horas da manhã. Impressiona notícia que vem a público de que Joe Biden fez ver ao mundo que Jair Bolsonaro e Donald Trump combinaram os atos criminosos de 6 de janeiro de 2022 e 8 de janeiro de 2023. Em sequência, dias e anos mostram que essa não é a única coincidência. Tudo indica que ambos combinaram as intentonas golpistas e o Trump fez a sua armação no 6 de janeiro e Bolsonaro, mesmo tendo visto o fracasso da intentona golpista de Trump, achou que no Brasil seria diferente porque o Brasil não é os Estados Unidos. Ambos se enganaram. Biden vira o 6 de janeiro contra Trump, que tenta emplacar versão da história. E que versão é essa? Um fato mostra uma coincidência extremamente improvável que não pode ser coincidência. Bolsonaro e Trump combinaram até a tentativa de tentar acusar as vítimas pelos crimes que eles cometeram. Se aqui no Brasil o bolsonarismo diz que a culpa pelo 8 de janeiro foi do Flávio Dino, foi do Lula, foi do governo e que havia infiltrados nos atos golpistas de um ano atrás, o Donald Trump faz a mesma coisa por lá. Ele usa exatamente a mesma versão e tudo indica que os dois combinaram tudo o que aconteceu no Brasil e nos Estados Unidos. E na verdade a gente mais uma vez vê que a direita brasileira, sobretudo a extrema direita, quer copiar lá de fora tudo que não presta. Em vez de copiar a justiça social, os bons salários, o desenvolvimento, a cultura, querem copiar o que há de pior: o golpismo, a discriminação, o racismo. Em discurso, o presidente dos Estados Unidos diz que a democracia é a causa sagrada dos Estados Unidos. Republicano volta a replicar teorias da conspiração. O republicano é o Trump. Há 3 anos a democracia dos Estados Unidos sofreu seu maior teste, a invasão do Capitólio, sede do Congresso, por apoiadores de Donald Trump, que tentavam impedir pela violência a confirmação da vitória de Joe Biden. Agora, conforme mais um teste se aproxima em novembro, na primeira eleição presidencial após o ataque, a memória do episódio tornou-se alvo central da disputa. De um lado, democratas usam imagens para invocar o medo de um governo Trump, do outro, a campanha do ex-presidente adota estratégia revisionista de retratá-los como patriotas ou, em uma terceira frente, como fantoches do FBI. Então a versão do Trump é que o FBI é que tentou dar o golpe em 6 de janeiro nos Estados Unidos, assim como fazem aqui no Brasil o PL, o bolsonarismo na Câmara, inclusive na CPI do golpe que terminou recentemente. 1/4 da população dos Estados Unidos acredita na teoria da conspiração de que a invasão foi organizada e encorajada pela Polícia Federal Americana, segundo pesquisa de opinião realizada pelo Washington Post e a Universidade de Maryland entre 14 e 18 de dezembro passado. Veja só, é exatamente o mesmo número do bolsonarismo aqui no Brasil, do bolsonarismo raiz, que acredita que foi o próprio governo Lula e os ministros do governo Lula que deram o golpe, que infiltraram pessoas para encaminhar a tentativa de golpe de 8 de janeiro do ano passado.
O percentual sobe para 30% do total dos eleitores independentes, 34% dos republicanos e 44% dos que dizem que vão votar em Trump. Os números são praticamente idênticos aos que mostram as pesquisas brasileiras sobre a relação de Bolsonaro com o eleitorado. Na sexta-feira, dia 5, ontem, enquanto Biden fazia um discurso em que relembrava o 6 de janeiro como prova da ameaça que o ex-presidente Donald Trump representa à democracia, o republicano compartilhava em seu perfil na rede social Truth artigos que acusam, sem provas, o FBI de interferência na eleição de 2020 em favor do democrata. Assim como no Brasil, o bolsonarismo não precisa de prova nenhuma das afirmações de Bolsonaro. Basta ele dizer que vira automaticamente verdade. Abre aspas. Ao tentar reescrever os acontecimentos de 6 de janeiro, Trump está tentando roubar a história da mesma forma que tentou roubar a eleição, afirmou Biden ontem em seu primeiro discurso público de campanha em 2024. O evento estava programado para este sábado, mas precisou ser antecipado. Carregando ainda mais o simbolismo, a campanha escolheu como local Valley Forge, na Pensilvânia. Foi nessa região em que George Washington e suas tropas enfrentaram um dos momentos mais difíceis da Guerra da Independência Americana, em 1778 e 1779, para emergirem dali mais fortes do que nunca, como narra a mitologia nacional. O paralelo desejado pelos democratas é com a democracia. Então aí, minha amiga, meu amigo, o que se vê é uma aliança improvável entre Donald Trump e Bolsonaro pela destruição da democracia nas Américas, nas duas maiores nações das Américas. Há uma terceira vertente em tudo isso, é Vladimir Putin, na Rússia, aliado de primeira hora de Donald Trump, que tem papel nessa história, como se verá em breve. Zagallo era o último titular vivo do time campeão mundial de 1958. E, na verdade, a história de Zagallo é uma história de muitas vitórias e de muita tenacidade. Polêmico como ele só sabia ser, Zagallo marcou a história do futebol brasileiro indelevelmente para sempre. Que descanse em paz. Não me arrependo de ser patriota. Do golpista togado à cantora gospel, veja como estão os presos pelo 8/1 após um ano. Entre as mais de 2.000 pessoas detidas, 66 continuam atrás das grades e 2 foram transferidas para hospitais psiquiátricos. Um ano depois dos ataques de 8 de janeiro, quando apoiadores de Bolsonaro invadiram e depredaram os prédios dos 3 poderes em Brasília, uma pequena parcela dos envolvidos com o episódio permanece atrás das grades. Entre os mais de 2.000 presos acusados de participação nos atos antidemocráticos, 66 continuam encarcerados e outros 2 foram transferidos para hospitais psiquiátricos. Há ainda 128 pessoas monitoradas por tornozeleiras. Entre as figuras que ganharam notoriedade, seja pela destruição de itens ou por transmissões ao vivo e gravações da tentativa de golpe, a idosa Fátima Mendonça Jacinto de Souza, de 68 anos, a Fátima e Tubarão. Ela registrou a si mesma dentro do prédio, ofendendo o ministro Alexandre de Moraes. Outra também é Ana Priscila Azevedo, que aparecia nas redes comandando os atos de 8 de janeiro. E tem o pastor Osiel Lara dos Santos e tantos outros, aqui a Fátima e Tubarão, não é? Você tem a cantora gospel, golpista, que ficou bastante tempo presa, o homem que destruiu o relógio de Dom João VI, e você tem aí então várias pessoas que não se arrependem e algumas chegam a mostrar que o que atingiu o Brasil foi um surto de loucura, porque várias dessas pessoas demonstram sinais de problemas psicológicos, problemas mentais,
e 2 delas, inclusive, já estão no hospício. Discussão de Lula sobre a GLO, a operação de lei da ordem que requer necessariamente uma intervenção militar, teve batida na mesa para rechaçar a ação de militares. Os ministros levaram a Lula a proposta de instalar a GLO, que daria o poder de fato aos militares, pelo menos em Brasília. O Lula rechaçou na hora e disse que se eles quisessem o poder de governar, que disputassem eleições e governassem o país, que ele não entregaria o poder aos militares, e foi isso que salvou a democracia brasileira. E fica no subsolo do Palácio da Alvorada, na residência oficial do presidente da República, um laboratório de restauração dos objetos destruídos no 8 de janeiro. O espaço foi montado no subsolo do palácio e obras do acervo depredadas por extremistas são lá revitalizadas e recuperadas, e é bastante simbólico que seja na casa, entre aspas, do presidente da República, o local onde se restaura a destruição golpista de 8 de janeiro. E o prejuízo com reparos do que foi destruído pelos bolsonaristas em 8 de janeiro já supera 21 milhões de reais. Só que 1/4 das peças destruídas pelos golpistas é irrecuperável, não tem mais jeito, eles conseguiram destruir para sempre. E tudo isso vai ficar exposto em um museu em defesa da democracia. Cadeira do Império, tapeçaria recuperada, os preparativos para o ato de 8/1. Essas peças recuperadas vão ser mostradas em destaque para simbolizar para a população brasileira o ataque à democracia e como ela deve ser preservada e restaurada sempre que for atacada. Por pacificação pós 8/1, o Ministério da Defesa engaveta projeto que acaba com aquelas pensões, sobretudo das filhas de militares, mulheres de às vezes 50, 60, 70, 80 anos, que se casaram, tiveram filhos, mas nunca registraram no papel para não parar de receber a pensão do Estado brasileiro como se fossem solteiras, e outros casos em que filhos de militares vivem sustentados pelo Estado sem fazer nada só por serem filhos. E essa excrescência vai continuar para manter os militares calminhos, infelizmente. E o maluco da Argentina vai virar boneco no carnaval de Olinda, nada mais apropriado. As primeiras agendas militares de Lula em 2024, o Lula tem ao menos 2 eventos com militares marcados para o mês que vem, e segue o Lula mantendo os amigos próximos e os inimigos ainda mais próximos, porque que ele não se engane, os militares nunca vão aceitá-lo, porque ele é um democrata e o militarismo brasileiro passa longe da democracia. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a 500 mil de inscritos. Mas a luta continua. Vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é. Por isso, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like.